Top 10 ETFs que mais se valorizaram nos últimos 12 meses. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e que a lista desse top 10, 12 meses, ela não é perfeita. Então tem muito mais ativos e eu consolidei ela, eu transformei ela em um top 10, mas alguns ativos se repetem e estão um pouquinho fora da ordem, tá? Então considerem aqui um top 10 simbólico. Lá no final eu mostro a lista oficial do ETFs Brasil e vocês vão entender, tá bom? Então, em 10º lugar está aqui o Nasdaq 11, né? Basicamente a Nasdaq aqui, o setor geral, basicamente, aí de tecnologia dos Estados Unidos, as ações americanas. Então, todos os ETFs, claro, negociados aqui pelo Brasil. A gente até tem aqui um pouquinho do site aqui da XP, né? O ETF da Nasdaq 11, não paga dividendos. Basicamente, aqui tem um patrimônio líquido bem relevante, 658 milhões, uma boa liquidez. E a taxa de administração aqui é de 0,5% ao ano, tá certo? Esse aqui é um ETF que chama muita atenção dos brasileiros, das pessoas, porque ele consegue replicar aqui o índice do Nasdaq 100. Então, é um setor aí diversificado de ações de tecnologia lá dos Estados Unidos. E o Nasdaq 11 ele vem aqui muito acompanhado, né, do USTK 11, Nasdaq 11 e o Tech 11. Então, são todos muito parecidos, ficaram aqui na faixa, basicamente aqui no retorno de 12 meses, de 21, 22% aqui, já considerando também os ganhos do dólar. Bom, e já comenta para mim aqui embaixo qual desses dessa lista você tem e se beneficiou das altas, ou então qual ativo mais te trouxe ganhos nos últimos 12 meses, mais ou menos. Esse é um vídeo que o pessoal pediu nos comentários e faz todo sentido pegar os últimos 12 meses, porque a gente já teve aí mudança de presidente nos Estados Unidos, virada de ano, topo no S&P, então muita coisa já mudou e já aconteceu. Assim a gente tem uma leitura, pelo menos, dessa janela móvel atual, de maio de 2024 até maio de 2025. Então, dando sequência aqui, né, o 9º lugar é o FIND11, as ações brasileiras relacionadas ao setor financeiro. ETF também com ótimo patrimônio líquido, bastante liquidez, tem uma taxa de administração aqui de 0,60%, um pouquinho mais alta do que o normal, e é um ETF que está deixando 26, 27% de valorização dos últimos 12 meses, tá certo? A página oficial está aqui, ele é do Itaú, um ETF bem popular, bem conhecido, tem análise dele aqui no canal, e você consegue aí estar diversificado muito em relação ao setor financeiro do Brasil. Então tem várias empresas aqui, vários bancos principalmente, tá? Relacionados às finanças, né? Ao setor financeiro mesmo. Em 8º lugar a gente tem o BBOI 11, que é um ETF de commodities que replica aqui o índice futuro do boi gordo. Então basicamente aqui é um ETF que está replicando o preço do boi, né? Commodity carne em geral, né? Esse ETF também está deixando aqui uma valorização mais ou menos aqui nos 27% de valorização dos últimos 12 meses. E essa valorização reflete muito no preço da commodity, entre outras coisas, mas parece então que a picanha subiu de preço. Obviamente isso aqui tem várias causas, né? Isso aqui é uma lista 10, né? Isso aqui não dá para explorar todas as causas das altas, né? Mas basicamente aqui tem todo um reflexo de commodities, até o preço dos grãos, dos alimentos, dos animais, né? Acaba interferindo muito nos preços. Esse aqui é o site oficial do ETF, ele é gerido pelo Banco do Brasil, BB Asset, e a taxa de administração aqui é 0,45%. Importante reforçar, tá? Nenhum desses ETFs dessa lista específica aqui pagam dividendos. Todos eles são de retorno total. E todos eles têm aquele imposto de renda padrão de 15% na venda das cotas com lucro, tá bom? Então só para reforçar, né, patrimônio líquido aqui em 55 milhões e o Banco do Brasil como gestor aqui desse ETF. Eu vou deixar para mostrar os gráficos no final, tá certo? A gente consegue ver e comparar todos juntos, né, lado a lado, com os benchmarks também, tá bom? Em 7º lugar tem aqui, ó, PEVC11, que é o ETF da Investo em relação aqui às empresas de Private Equity, que é um setor bem diferente, uma questão aqui, né? Uma abordagem bem diferente do que a gente tem geralmente com os outros ETFs, tá? Tem análise dele no canal também. Um ETF que não tem um patrimônio líquido tão grande assim, na faixa aqui dos 15 milhões. Tem que cuidar um pouquinho com a liquidez, mas que tem aqui a taxa de administração em 0,70. Também não é das mais baixas, né? Aqui a gente tem o site oficial da gestora. A taxa de administração, inclusive, é mais baixa do que está apontado lá no ETFs Brasil, né? Vale aqui já a correção, tá 0,30%, ok. E pega muito aqui a faixa das empresas relacionadas a Private Equity. Então são aquelas empresas aí que buscam trabalhar em negócios, né? Comprar negócios, vender negócios, gerir empresas de forma geral. A gente tem a valorização aqui próxima dos 27%, né, nos últimos 12 meses, tá bom? Importante reforçar que esse ETF aqui, ele também sofre o impacto positivo ou negativo do câmbio. Então, uma parte dessa valorização aqui, desses 27% que subiu, também foi ajudada em relação ao dólar. Ou então atrapalhada se ele cai, né, naturalmente. Olha aí, considera deixar o like, se inscrever no canal, porque é de graça, não custa nada
e você me ajuda demais mesmo. Vamos lá para o sexto lugar, aqui a gente tem o China 11. Faz o X, né? Que performance absurda teve esse ETF, que basicamente reúne as ações aqui, o MSCI China, as ações da China, né? Nesse caso também sofrendo a interferência ali do dólar, tá bom? Super importante reforçar isso aqui. Tô devendo uma análise do China 11 no canal, tá? Em maio vai sair, pessoal, pode cobrar. Tô devendo vários aqui no canal, tá? Mas pode ir cobrando aí nos comentários que eu vou fazer, tá certo? Esse aqui é um ativo um pouco mais complexo do que parece, mas tem um patrimônio líquido bem alto. Ele é de boa liquidez. E aqui a taxa de administração dele, ideal é sempre buscar na fonte. Esse aqui é o site da XP, que é a administradora aqui, a gestora. E aqui a taxa de administração está em torno de 0,30% ao ano. É estranho, né? Esse site do ETFs Brasil sempre tinha as taxas de administração bem corretas. Eu acho que deu algum bug ali naquela variável ali do site. Tem que chamar a TI ali. Inclusive, desses ativos eu já tinha visto que em uma época que estava certo. Mas ainda assim, você tem aqui a exposição às empresas chinesas, de forma diversificada, pegando aqui muito mais o diversificado dentro da China, né? Então você está dentro de um país diversificado. E teve aqui o resultado de mais de 32% dos últimos 12 meses. Então, bastante interessante o resultado, né? 32% em 12 meses, já começa a abrir uma certa vantagem em relação aos anteriores. E, naturalmente, os ativos agora que estão mais no topo da lista, que são os que mais se valorizaram, são os com mais risco. Então, a volatilidade é maior, né? Vale o cuidado aqui se você investe nesses produtos. Em quinto lugar, a gente tem o GEM B11, que é do BTG, ETF aqui com patrimônio líquido de 55 milhões e a taxa de administração aqui próxima aqui do 0,25%, bem interessante. O site oficial do BTG, olha só, tá diferente, hein? Acho que as nossas preces foram ouvidas, teve alguma mudança aqui, né? Acho que estamos começando uma revolução aqui nos ETFs do Brasil, tá? Mas basicamente aqui esse ETF, ele tem como intuito, a proposta dele é muito interessante, tá? É medir aqui justamente empresas internacionais de alto crescimento pertencentes aqui às subindústrias inovadoras, tá certo? Então só para você ter um pouquinho de noção aqui das empresas, né? A gente tem ServiceNow, Netflix, Mastercard, Alphabet, Oracle, Nvidia, CrowdStrike, Microsoft, Amazon, Visa, Apple, dentre outras, tá certo? Então são empresas aqui lá do exterior, aqui aparentemente também reúne BDRs, tá certo? Olha só, tem alguns ativos, são 34. Se não me engano, tem análise dele completa aqui no canal também. Esse é um ETF que também sofre bastante aí a questão da variação do câmbio, tá? No caso, pro bem ou pro mal, né? De acordo com a variação do dólar, tá certo? E ele deixou 33% de alta nos últimos 12 meses, que é um resultado também muito interessante, uma valorização bem interessante. E novamente, comente pra mim se você gosta desse tipo de vídeo, que o pessoal comentou e pediu para fazer o dos últimos 12 meses e também o do year to date, né, do ano atual até agora, tá? Então, se realmente tiver demanda, eu posso fazer a lista top 10 de 2025 até agora, ou top 5. Chegando no top 4 agora, a partir de agora fica realmente bem volátil, tá certo? A gente tem o Tech 11, que tem uma proposta parecida com o GEM B11, porém um pouquinho mais simplificada. Aqui a gente tem as empresas maiores dos Estados Unidos, ultra focados em setores de tecnologia, muito, muito concentrados, e já deixou uma performance passada absurdamente boa. Geralmente são essas empresas que carregaram o S&P e a Nasdaq para cima. Então, historicamente falando, tem resultados muito bons, tem que tomar um certo cuidado com a volatilidade, mas ele é um ETF que tem um patrimônio líquido de quase 1 bi, bem interessante, bem líquido, e com uma taxa de administração bem tranquila, né, quando a gente olha os padrões aí do mercado nacional. É um ETF aqui do Itaú, e basicamente aqui você tem uma diversificação de setor muito baixa, né? Aqui tá até meio bugado, né? Tudo tecnologia, enfim. Mas, em termos aqui de empresas, elas são até parecidas com o GMB11, tá? Então tem aqui Netflix, CrowdStrike, ServiceNow, né? Microsoft, Meta, Nvidia, Amazon, Google, Apple, enfim. Essas empresas muito focadas ali em tecnologia do índice FANG Plus, tá? Esse aqui também tem análise no canal completo. E aqui é diferente porque você não está comprando BDRs do Brasil e ativos B3, vamos dizer assim. O Itaú realmente compra aqui as ações lá do exterior, tá? Então isso muda um pouquinho ali a dinâmica, mas também o dólar afeta isso aqui e os dividendos são automaticamente reinvestidos. Esse é um ETF que está deixando aqui, ó, 36% de alta nos últimos 12 meses. A gente já vai olhar no gráfico, porque esses caras aqui, eles estavam com uma valorização muito maior, tá? Muito maior. Da última pernada de baixa do S&P, eles devolveram muito, muito, muito. E ainda assim é 36% de alta, tá? É assustador. E, obviamente, é muito importante reforçar, não é porque esses ativos estão aqui que você deve sair comprando eles. Muitos deles já estão em topos ou estão muito mais caros, tem que tomar muito cuidado com isso.
A forma que eu vejo de investir mais inteligente para as pessoas físicas, como eu e você, né, sem ser um gênio do mercado, é trabalhar de forma diversificada, ter uma boa exposição a vários setores, a várias moedas e ter uma carteira de investimentos que se adeque ao seu risco e ao seu objetivo. E aqui na Instituto Capital a gente oferece carteiras de crescimento ou de renda passiva e dividendos com foco justamente de ETFs que são negociados na B3, somente no Brasil. E aí existem várias exposições com vários ativos para você justamente poder investir tranquilo e viver a sua vida gastando tempo naquilo que realmente importa, com a sua família, com a sua empresa, emprego, serviço público ou aquilo que você quiser. Se quiser conhecer um pouco mais dessas soluções, está tudo explicado no link aqui embaixo da descrição ou no comentário fixado. E vamos então para o top 3, né? Primeiro deles aqui, top 3, Gold 11. O ouro vem tendo uma performance absurdamente boa em todo o mundo. Esse ativo também se beneficia do câmbio. Esse ativo aqui, ele é um ETF, né, da XP, tem aqui um patrimônio líquido muito tranquilo e considerável, quase 1,8 bi, bem líquido, e a taxa de administração dele, aqui diz um total, e a primária é 0,30, tá? Aqui no site da XP a gente tem acesso às informações um pouco mais na fonte, eles dizem aqui 0,30%. Esse é um ETF que replica o desempenho e o preço do ouro e também do câmbio, tá certo? Então, o ouro, que é um ativo mais defensivo, que a gente fala, né, que protege aí contra ciclos inflacionários, muitas vezes ajudou muita gente a salvar a carteira, né? Nas carteiras de Instituto Capital a gente tem ouro desde a primeira alocação, e isso já foi mudando, tá? Não quer dizer que ainda tenha, mas geralmente a gente mantém uma alocaçãozinha mínima, estratégica, de acordo com cada perfil de risco, justamente para poder se beneficiar dessas grandes altas, tá? Naturalmente é um ativo que não é só comprar que ele vai subir, porque ele pode ficar de lado por muitos e muitos anos, então tem que tomar bastante cuidado com a expectativa que você tenha do ouro. Mas ainda assim, ele ajuda demais a colocar as carteiras aí um pouquinho mais para cima, nessas situações de mais estresse, de mais crise. Para nós mesmo, o ouro ajudou em várias situações nas carteiras. E o retorno aqui, acumulado do ouro em 12 meses, é de 55%. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa, é muita valorização. O top 2 aqui fica para Jogo 11. Eu vou falar para vocês, esse aqui é o que mais me surpreendeu dessa lista. É o que eu menos esperava, eu tenho pouquíssimo contato com esse ativo, eu nunca parei para estudar ele de verdade, tá? Vou ser bem sincero aqui. Se vocês querem que eu faça uma análise sobre o Jogo 11, eu posso fazer, não tem problema, mas comentem para mim, porque é um ativo que eu não sei se tem muita demanda de interesse das pessoas, mas ele teve uma performance aqui assustadora. Basicamente, era só 67% de valorização aqui nos últimos 12 meses. Aqui no site da Inversa, a página oficial da gestora, a gente vê aqui o patrimônio líquido na faixa dos 22 milhões de reais e a taxa de administração 0,30, então relativamente aceitável. Esse aqui é um ETF que ele é muito nichado na questão aqui de jogos eletrônicos, empresas relacionadas à tecnologia e esse entretenimento de jogos, né? Inclusive, comenta pra mim aqui embaixo, se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, mas comenta aqui embaixo, né? Será que teremos Lula 4 antes de GTA 6? Essa é uma das dúvidas que o mercado financeiro não consegue responder ainda, tá? Mas comenta pra mim aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Eu já tenho a minha, mas eu não vou revelar. Pode gerar dislike. Vamos lá, tem aqui essas empresas então super... É brincadeira, tá? Super relacionadas aqui a jogos digitais e, enfim, esses componentes eletrônicos, né? O próprio Roblox, né? Tem memes assim falando, pô, Roblox, que é um cara quadradão, vale mais que a Vale. É assustador como essas empresas cresceram de tamanho, tá? Eu não tenho uma tese específica, não tenho uma explicação profunda, mas ele se valorizou demais, tá certo? E você consegue ficar aqui, pelo menos, né? Diversificado em várias empresas de vários países do mundo, então isso é um ponto muito positivo, mas sempre importante de reforçar, né, que você está concentrado nesse setor específico de jogos eletrônicos e tecnologia, mais nichado nessa questão do entretenimento, tá certo? Então, se isso é bom ou se isso é ruim, isso é uma outra conversa, isso é uma outra discussão, tem certos riscos, tá? Mas a verdade é que ele teve uma valorização aqui muito interessante dos últimos 12 meses, tá? Vamos lá, né? Antes de eu falar o top 1, né? Comenta pra mim aqui embaixo qual você acha que foi o top 1 de verdade. É muito óbvio, tá muito na cara, não tem segredo nenhum. E o top 1 foi o Bitcoin. Eu tô falando Bitcoin de forma geral, por quê? Porque aqui no ranking do ETFs Brasil, lembra que eu comentei? A gente tem aqui uma série de ETFs que se relacionam com Bitcoin e criptomoedas, tá? Então, agora reforçando para vocês, a gente tem o BitH11, que segundo a lista oficial deles aqui, né? Está em torno de 80% de valorização dos últimos 12 meses, tá? Mas aí também tem o QBTC, o BIT11, tem o Hash11, Crypt11 e mais para baixo até
tem alguns outros. Então, eu quis amarrar tudo isso em cripto, tá bom? Eu sei que não é a mesma coisa, tenho plena consciência disso, mas aí o vídeo fica um pouco mais dinâmico, fica um pouco mais interessante. Mas pelo menos o top 3 aqui é super relacionado ao Bitcoin, e eu faço questão aqui, né, de colocar e de mostrar para nós, pelo menos, essas relações, né, pegando aqui, ó, um ano para trás, aqui no Panorama Resulta Capital, se você quiser acessar é grátis, tá ali na descrição o link, você pode acessar gratuitamente. Colocando aqui, a gente percebe que a gente tem algumas performances, né, então, obviamente não é exatamente igual, porque aquele ranking ele tem um delayzinho, o Bitcoin já andou, enfim, mas a gente tem aqui a sequência, né, em torno aqui do Bitcoin em reais, em dólares, o Hash 11, o Crypt 11 e também o total market cap, ou seja, o quanto o market cap aí das criptos se valorizou nesse um ano. E é muito interessante porque a gente teve quedas, né? A gente pega aqui o topo do Bitcoin até o fundo que ele fez recente, opa, chegou a ter uma queda de 30%. Quando a gente coloca aqui todos os ativos nessa lista de top 10, né? E aí a gente coloca ainda, né, o IBOV e o IVVB11 como benchmarks de referência, o que a gente percebe? O IVVB11 quase bateu no Nasdaq, né? Olha só que interessante. Então, colocando aqui sempre, né, o período de um ano, porque a gente está pegando os últimos 12 meses, né, naturalmente. Então, o que a gente percebe? A gente vê que tiveram ativos que realmente foram mais estáveis, como o Gold 11. Eu sei que não está tão fácil de ver, tá? Essa parte do vídeo é mais direta. Então, a gente tem que parar para analisar cada um deles e o vídeo vai ficar interminável. Mas a gente vê também vários ativos que tiveram uma valorização muito explosiva, como o Bitcoin, que tiveram drawdowns muito grandes, muito consideráveis, e ainda assim tiveram boas performances, né? Pegando aqui o jogo 11, por exemplo, com 67% mais ou menos ali de valorização nos últimos 12 meses, a gente viu que ele também forneceu aqui uma certa volatilidade em determinados momentos. Pode ver, né? Quando eles fizeram um topo lá em novembro, aqui em fevereiro, nos mesmos pontos, que inclusive é o ponto atual, né? Fica a dica aí para se você tem que tomar um certo cuidado, ele chegou a desvalorizar 15%. Então isso aqui balança a carteira de muita gente, tá? O próprio Tech 11, ele também, olha só o nível, cara, tá 36% positivo, né? Mas olha só o drawdown que teve, cara, 30% também, muito relevante, tá? E ainda assim, claro, se recuperou um pouquinho, mas ainda assim tá muito bem no ranking. Então esse foi o vídeo de top 10 pra gente ter um pouquinho de noção, reforçando muito, né, não é uma recomendação de investimentos, vários desses ativos podem estar em final de ciclo de alta, podem estar bem caros, você tem que sempre prezar aí pela sua segurança, risco, aderência ao seu perfil, seus objetivos e fazer DCA de preferência, né? Se você não sabe fazer nada disso, reforço, temos as soluções Resulta Capital para te ajudar, sempre livre de conflitos de interesse e não ligados a nenhum banco e nenhuma corretora. Se você gosta dessas listas de top 10 ETFs, comenta para mim aqui embaixo. Se você quiser saber aqui top ativos de ETFs para ficar de olho em maio, a gente acompanhar o que o mercado vai nos dizer, eu te mostro nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.